Graça e paz, meus irmãos. Estou já me organizando para ir para a igreja Batista Miramar. E eu quero convidar você a fazer uma viagem por alguns capítulos mais impressionantes de toda a Bíblia. Vou falar para vocês sobre o livro de Daniel, capítulo 4. Fique atento, meu irmão. Lá não conta apenas a história de um rei de Babilônia. Ele revela nesse capítulo o que acontece quando o orgulho, preste bem atenção, você que está escutando essa mensagem, que o orgulho toma conta do coração humano e quando a graça de Deus transforma uma vida completamente. É isso que esse capítulo 4 de Daniel vai falar. Vamos tentar entender o que Deus deixou registrado sobre esse homem. Nabucodonosor era o mais poderoso do mundo. Tinha um império, riquezas, exércitos e uma cidade que parecia inabalável. Aos olhos das pessoas, ele era invencível. Ele sustentou um reinado que, para as pessoas daquele tempo, era um reinado super poderoso. Mas existe uma verdade que todos nós aqui precisamos aprender sobre essa história. Nenhum homem é grande o suficiente para ocupar o lugar de quem pertence somente ao nosso Deus Todo-Poderoso. E ele se achava um Deus, Nabucodonosor. Nesse estudo, meus irmãos, dividido em 3 partes, vamos descobrir como Deus advertiu um rei antes da disciplina, como o orgulho levou aquele homem à humilhação e como a misericórdia do Senhor, de Deus, restaurou alguém que finalmente reconheceu que existe apenas um rei, um Deus eterno. Vamos ver tudo isso no capítulo 4 de Daniel. Enquanto você assiste, faça uma pergunta a si mesmo. Para você mesmo, faça essa pergunta. O meu coração se parece mais com o de Daniel, que vivia rendido ao Senhor, ou com o de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, que demorou a reconhecer a soberania de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo ao viajar nesse estudo que vamos transmitir para você nesse vídeo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ore para que o Espírito Santo fale ao seu coração enquanto você assiste esse vídeo. Porque essa mensagem não foi escrita apenas para um rei de Babilônia. Ela foi escrita, meu irmão, para mim, para você e para todos aqueles que desejam viver debaixo do governo do Rei dos Reis, o nosso Jesus Cristo. Você está entendendo? Agora vamos abrir o livro de Daniel no capítulo 4 para navegarmos nesse conhecimento deixado por Deus para cada um de nós. Fique atento e acompanhe as 3 partes que vão ser abordadas sobre esse capítulo, em nome de Jesus. Vamos abordar a primeira parte desse vídeo, meu irmão, que diz dessa maneira: o dia que Deus interrompeu o orgulho de um rei. Vamos falar quando Deus fez isso com Nabucodonosor. Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 4 e vamos navegar sobre esse capítulo. Primeiro vamos ler Daniel do 4, 24 ao 27, quando Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. Ele é chamado para interpretar o sonho e aqui vamos ver o que Daniel diz sobre o sonho, da maneira que Deus o revelou. Aí Daniel começa a dizer: esta é a interpretação, ó rei. O Altíssimo decretou o que há de vir sobre o rei. Será expulso do meio dos homens e a tua morada será como os animais do campo. Isso é Daniel dizendo para Nabucodonosor a interpretação do sonho. E ele continua dizendo: comerás erva como os bois, e passarão sobre ti 7 tempos, 7 anos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens e o dá a quem quer. Portanto, ó rei, aceita meu conselho, põe fim aos teus pecados pela justiça e às tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Olha só o que Daniel está aconselhando o rei fazer, para que isso não caia sobre ele, para que esse sonho não caia sobre Nabucodonosor. Aí diz: talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha só, vamos ver outra parte também, Daniel 4, do 29 ao 31.
Primeiro ele interpreta o sonho e aconselha o rei a não ser mais quem ele era. Aí diz: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: olha só como ele era orgulhoso. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com o meu grandioso poder para ser residência real, para a glória da minha majestade? Ele dizendo que foi ele que sustenta e que fez tudo isso. Ainda estava a palavra na boca do rei quando desceu uma voz do céu. Olha só, ele nem estava terminando de falar das suas conquistas, das suas vitórias, se engrandecendo. Antes de completar aquilo que ele estava dizendo, surgiu uma voz do céu. Pare por um instante e reflita nisso. A Bíblia diz que ainda estava a palavra na boca do rei quando abriu o céu e saiu a voz de um anjo. Ele nem terminou de se exaltar, esse rei, esse Nabucodonosor. Antes mesmo de concluir essa frase, Deus respondeu a ele imediatamente. Que verdade extraordinária nesse ponto aprendemos agora. Nosso orgulho cai por terra diante do nosso Deus Todo-Poderoso. O problema de Nabucodonosor não era possuir um reino. O problema era acreditar que o reino existia por causa dele. Que tolice, né? Ele olhava para Babilônia e dizia: eu construí. Era assim que ele dizia, o orgulhoso Nabucodonosor. É meu poder, é minha glória. Mas Deus olhava para ele e dizia dessa maneira. Isso aí é para nós refletirmos hoje, irmão. Deus dizia assim para Nabucodonosor: você só está onde está porque eu permiti. Você só está vivo, meu irmão, porque Deus permite. Você só tem as coisas que você tem hoje porque Deus permite. É Deus que manda e que tem o poder sobre todas as coisas. Essa é uma das maiores lições da teologia de Daniel. Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas. Essa é a verdade. Somos nada, meus irmãos. Não somos nada diante de Deus. Nenhum homem sabe sem sobe ou conquista alguma coisa sem Deus permitir. Ele permanece em pé só porque Deus sustenta, meu irmão. O orgulho faz o ser humano acreditar que ele é a fonte daquilo que, na verdade, recebeu pela graça do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós só respiramos porque Deus permite. Nós levantamos da cama porque Deus permite. Essa é a verdade. Só estamos vivos porque Ele permite. Só temos saúde porque Deus permite. Temos inteligências porque Deus permite que todos nós fôssemos criados assim. Temos família, trabalho e oportunidades porque Deus permite. Aprenda com o exemplo da Nabucodonosor. Toda a glória pertence ao Senhor. O orgulho é um pecado silencioso. Ele não aparece apenas quando alguém diz eu sou o melhor. Ao contrário, ele aparece quando começamos a viver como se Deus não fosse mais necessário. Aí o orgulho começa a se destacar. Todos começam a ver que você não é uma pessoa que entende que você só está vivo por causa do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando deixamos de reconhecer que dependemos totalmente dele, aí sim começamos a quebrar nosso orgulho. Nabucodonosor descobriu da maneira mais difícil que existe um trono acima de todos os tronos. Existe um rei acima de todos os reis. Ele só aprendeu da maneira mais difícil. E esse rei continua governando o universo, o nosso Jesus Cristo. A pergunta que fica para nós hoje é essa mesmo, para você refletir dessa primeira parte do estudo. Será que, sem perceber, também estamos construindo a nossa própria Babilônia e esquecendo de dar toda a glória ao nosso Deus Todo-Poderoso? Reflita nessa primeira parte, baseado nessa pergunta. Já passaremos para a segunda parte, em nome de Jesus. Graça e paz, vamos ver a segunda parte desse estudo. Quando um rei levanta os olhos para o céu. Vamos agora abordar Daniel 4, do 34 ao 37. Veja como está escrito lá, meu irmão. Está escrito dessa maneira.
Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Tornou-me o entendimento e eu bendisse o Altíssimo. Olha só, eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reptados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazeis? Agora, pois eu, Nabucodonosor, olha só o que ele diz. Louvo, ele chega a esse ponto, reconhecendo quem é o Altíssimo Soberano. Louvo, exalto e glorifica ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Olha o que foi que Nabucodonosor teve que reconhecer. Um homem orgulhoso, coração duro, que não temia ao Deus Todo-Poderoso e não reconhecia-o como soberano. Que mudança extraordinária, né? O mesmo homem que antes dizia: minha Babilônia, meu poder, minha majestade, passa a reconhecer como Deus soberano. Agora declara: eu louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Foi isso que ele disse aí no texto. Nabucodonosor. Perceba o detalhe mais profundo do texto, meu irmão. A Bíblia diz: levantei os meus olhos ao céu, tornei o entendimento. Primeiro ponto aí da maneira que Nabucodonosor começa a restituir seu entendimento e entender que existe um Deus Todo-Poderoso. Ele olhou para o céu. Primeiro ponto. Depois Deus restaurou a sua razão. Isso nos ensina, sabe o que, meu irmão? Que a verdadeira transformação começa quando deixamos de olhar para nós mesmos e voltamos os olhos para o nosso Deus poderoso, para o nosso Deus soberano. Durante 7 tempos, Nabucodonosor aprendeu uma lição que nenhum palácio poderia ensinar. Nem um mestre das letras, nem um sábio poderia ensinar. Uma lição profunda. De que sem Deus o homem pode ter um reino, mas perde a própria razão de viver. Porque Deus que sustenta a vida, o mais importante. Do que adianta ganhar o mundo e perder sua alma. Teologicamente, Daniel nos mostra que Deus não humilha por prazer. Deus humilha para restaurar o homem, meu irmão. A disciplina do Senhor tem um propósito: conduzir o pecador ao arrependimento e fazê-lo reconhecer sua soberania. Você reconhece a soberania de Deus hoje? Você que está assistindo esse vídeo? Você age igual a Nabucodonosor, engrandecendo a si mesmo, achando que você é sobre todos. O mesmo Deus que permitiu a humilhação concedeu novamente a honra a esse homem. Porque Deus humilha para disciplinar, ensinar e conduzir a verdade e a salvação. Porque Deus não queria apenas mudar a condição de Nabucodonosor. Ele queria transformar seu coração, fazer dele um novo homem. E foi exatamente isso que aconteceu nesse relato, em Daniel capítulo 4. No final do capítulo, já não ouvimos um rei exaltando a si mesmo, porque ele aprendeu de uma maneira mais difícil. Ouvimos um homem quebrantado, adorando ao Deus Altíssimo. Talvez Deus esteja permitindo algumas situações na sua vida, meu irmão. Você que está assistindo esse vídeo. Não para destruí-lo, mas para fazer você levantar os olhos para o céu novamente. Colocar sua fé e esperança naquele que tudo pode. Porque quando os nossos olhos se voltam para Deus, nossa vida também começa a se restaurar. Agora vamos passar para a parte 3, meu irmão. A parte 2 já vimos a parte da glorificação de Deus por Nabucodonosor, um rei
orgulhoso, que passou a ser humilde e reconheceu que existe um soberano sobre todas as coisas, que é o nosso Deus. Em nome de Jesus, fique até o final, viu? Estamos aqui na igreja, terminou o culto. Agora vamos ver a terceira parte, viu? Quantas vezes Deus precisa falar antes de sermos transformados? Quantas vezes, meus irmãos? A história de Nabucodonosor nos faz uma pergunta muito séria. Quantas vezes Deus precisará falar até que você se renda completamente a Ele? Meus irmãos, observe a sequência do livro de Daniel. Em Daniel capítulo 2, olha só o que Deus revela. Ali Deus revelou ao rei um sonho que nenhum sábio da Babilônia conseguia interpretar. Foi isso que ele revelou. No capítulo 2. Deus mostrou que conhece os mistérios e domina o futuro. Diante daquele milagre, Nabucodonosor reconheceu. Ele disse dessa maneira: verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Daniel 2:4-7 é a declaração de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Mas seu coração ainda não havia mudado. Daniel capítulo 3, o rei levantou uma estátua de ouro e exigiu a adoração. Por mais que Deus tinha mostrado que ele era o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, mas o coração de Nabucodonosor estava endurecido. Em Daniel 3, o rei levantou uma estátua de ouro e exigiu adoração. O coração dele ainda estava duro perante o Deus Todo-Poderoso. Aí ali surgem os 3 hebreus, Cedraque, Mesaque e Abednego. Permaneceram fiéis ao Senhor e foram lançados na fornalha ardente. Então Deus entrou com eles no fogo e Nabucodonosor viu o 4º homem caminhando entre as chamas. Ali mostra que nem as roupas desses homens foram queimadas. Dentro de uma fornalha estava acesa mais de 7 vezes do normal. Mais uma vez ele reconheceu o poder do Deus de Israel ali. Nesse cenário que os hebreus demonstraram fidelidade e mostraram confiança no Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que Daniel proferia. Mas novamente seu coração permaneceu endurecido, mesmo vendo esse milagre. Desta vez Deus não falou apenas por um sonho, Ele mostrou na prática que Deus é o Deus Todo-Poderoso. O milagre aconteceu na frente dos olhos de Nabucodonosor, mas mesmo assim ele continuou com o coração endurecido, com seu orgulho. Agora Deus falou por meio de uma própria vida do rei. Nesse sonho lá no capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor tornou-se a prova viva de que o Altíssimo governa sobre todos os reinos da terra e fez Nabucodonosor viver como um animal. Existe uma verdade teológica que atravessa todo esse capítulo, irmão. Deus sempre adverte antes da disciplina. Ele viu Daniel e Daniel revelou o sonho dele e ainda disse que ele mudasse o mais rápido possível para não passar por aquilo que o sonho dizia que iria acontecer com ele. Ele revelou o sonho. Ele concedeu 12 meses para que o rei se arrependesse. A disciplina veio somente depois que a misericórdia foi rejeitada. Aí veio a disciplina sobre Nabucodonosor. Isso também acontece conosco. Quantas vezes Deus fala por meio da sua palavra por cada vez que lemos e meditamos sobre ela, ou Ele usa uma pessoa que fala sobre determinada passagem para tocar nosso coração orgulhoso. Quantas vezes Ele usa uma pregação, uma oração, uma circunstância ou até uma luta para chamar nossa atenção e endireitar o nosso caminho. O perigo não é Deus deixar de falar. Sabe qual é o perigo maior, meus irmãos? Disso que eu estou passando para você hoje. O perigo é nós nos acostumarmos a ouvir e nunca obedecer à voz de Deus. Há muitos cristãos que conhecem a Bíblia, frequentam até a igreja. E tem mais, até conhece o poder de Deus em sua vida, que nem Nabucodonosor, mas continua alimentando um coração orgulhoso, resistência e independente. Um coração orgulhoso, resistente e querer ser independente de Deus. Conhecimento sem transformação produz endurecimento. Ele viu os milagres,
observou a interpretação do sonho, que ninguém conhecia, só ele mesmo que sonhou, mas Daniel revelou através do Deus poderoso. Milagre sem arrependimento produz indiferença. Isso é o que existe no coração da Nabucodonosor. Uma fé